Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, tá? Eu, na aula anterior aí, eu gritei fogo errado para você, se me desculpe. A gente estava vendo alguma coisa de clima e eu tinha certeza que a gente ia começar a dar uma olhada nessa questão climática do Brasil aí. E eu fui um cara que eu me enganei, tá? Enganei você também. Que a nossa aulinha aí, seguindo a ordem da apostila, não tem problema nenhum. Ela é relativa a chamado fitogeografia do Brasil. Então preste muita atenção você, que isso aí está na parte B, ou na frente B do seu livro 2. Não vai fazer confusão aí nesses livros, que você acaba se perdendo, não deixa de fazer ou não faz os exercícios, não deixa a tarefa em dia. Vai lá, presta muita atenção nisso aí. Então, basicamente, o que é que a gente estuda em fitogeografia do Brasil, né? Mato, vegetação, os biomas brasileiros aí, tá? Então, já vou logo adiantando para você aqui. O que é que nós temos, o que é que nós encontramos, né? Aquela velha e repetitiva ideia que o professor Rivaldo sempre fala, nós temos um território que é um território gigantesco. O que acaba acontecendo com o nosso território aí? Ele vai ter uma diversidade dos mais variados temas, né? E a questão dos biomas, questão das paisagens, também isso não vai ser diferente. É de uma variedade muito grande. Eu sempre falo assim, né? Deve ser muito fácil fazer vestibular lá na Holanda. Geografia da Holanda. Não tem quase nada para estudar, né? País extremamente simples e modificado. Mas tá aí, né? Não é porque nós temos essa extensão territorial que é gigantesca, que a gente não vai aí dar conta de fazer tudo isso aí direitinho. Tá? Então esses são os chamados principais biomas brasileiros. Esses eram os principais biomas brasileiros, porque eram as áreas que tinham a vegetação distribuída dessa forma, quando o português tratou de chegar aqui e colonizar a gente. Hoje, se a gente for ver a realidade desses biomas, foram completamente alterados, né? Talvez ainda aquele que tem uma área um pouquinho maior aí, que é uma área ainda preservada, é sem sombra de dúvidas a Amazônia, né? Porque você pode perceber lá, né? Era uma coisa gigantesca aí, né? Quase a metade do território brasileiro é coberto por esse gigantesco bioma e mais 7 unidades dos países vizinhos aí. Então, nossa tarefa aqui, qual é no dia de hoje? É aproveitar esse primeiro encontro para nós vermos esses principais biomas, quais são suas características, e talvez nós podemos olhar também alguns probleminhas que podem aparecer para você lá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós não poderíamos ser diferente e nós vamos já eliminar uma parte muito significativa aqui, que é essa grande formação da Amazônia aí, né? Já falei para você que é de uma extensão gigantesca, tá? Onde nós vamos encontrar a presença de uma floresta equatorial úmida, latifoliada, com as folhas largas, que é higrófila, as plantas são adaptadas à umidade, né? E assim vai. Então, logo que a gente fala em Amazônia, já vem na nossa cabeça aquela ideia, né? De uma mata extremamente fechada, com porte gigantesco que pode chegar aos 80 metros de altura, e tá lá a Amazônia, né? Aquela coisa homogênea e bonita. Não, não é bem assim. Existe mais complicação aí com ela, não é mesmo? O que é que nós acabamos encontrando aqui? Complicação maior que nós vamos encontrar com ela é que não é uma floresta homogênea. Se nós formos imaginar um pouquinho da realidade do relevo, aqui se tem essa região que é conhecida como o quê? As planícies e terras baixas da Amazônia, Planalto das Guianas e Planaltão brasileiro aí, né? Bom, pensando dessa forma, o que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo que existem diferenças de cotas altimétricas na floresta. E como eu falei para você, é uma floresta de clima equatorial, temperaturas elevadas, muita umidade. Então a floresta ela vai mais ou menos se comportar conforme essa altitude. Nas regiões mais elevadas você acaba tendo o quê? Você acaba tendo justamente a presença da mata de terra firme,
é a grande parte da floresta e aquela altitude. Daí você tem uma floresta de médio porte, que é nas várzeas, nas áreas que são alagadas apenas e exclusivamente no período da cheia. E você tem a mata de igapó, que é aquela de menor altitude, né, que é basicamente formada nas áreas o ano inteiro alagadas. Presença de hidrófilas, né, aquelas plantas que vivem na água aí. Sempre tomar cuidado com a Amazônia, né? A Amazônia chama a atenção do mundo inteiro. No ano passado nós tivemos diversos problemas, principalmente com as queimadas na Amazônia. A Amazônia continua sendo depredada e a gente não está prestando muita atenção nisso. Daí nós entramos aqui, ó, vamos nesse sentido. Essa manchona amarela que vem aqui do Brasil Central e vai fazer o quê? Sair lá no litoral próximo de São Luís. É também outra formação que é queridosa aí do vestibular, né? Essa formação ela é conhecida como Cerrado Brasileiro. Vegetação onde nós acabamos encontrando o quê? Ela é típica de clima tropical, uma estação úmida, que é o verão, e outra estação seca. Tranquilo? Então, tá aí. Cerrado hoje chama muita atenção porque a galera tá detonando o Cerrado, estão botando abaixo o Cerrado. Cerrado basicamente até a década de 50 era visto como o quê? Como uma terra extremamente pobre, não produzia nada. Até que foi o JK, construiu o Brasília, mandou a galera analisar o que tem nesse solo aí que não produz nada, foram ver, é um solo ácido, né? Só que a solo ácido você corrige. De que forma que você corrige o ácido? Joga uma base lá, por exemplo, cal de construção civil, começou a produzir. Criou-se a nova fronteira agrícola brasileira, uma galera veio para cá e tratou de fazer o quê? Começar principalmente a produzir soja. Hoje essa produção de soja já chegou até nessa região aqui, ó, divisa, Maranhão, Tocantins, Bahia, o Piauí, o famoso Mapitoba, ou qualquer combinação das siglas desse estado aí justifica, né? Só que o Cerrado tem uma característica, por ter essas estações aí, uma úmida e uma seca, tem uma biodiversidade que é uma coisa assustadora, é a maior do planeta. E o cara chega lá e ele está rasgando alguma coisa para a biodiversidade? Nada. Ele acaba com toda a vegetação natural e ele acaba fazendo o quê? Soja, soja e mais soja. Vira uma monocultura. Aí vem o impacto ambiental. Então hoje, você além disso tem o quê? As queimadas na pastagem, principalmente no inverno seco. Quase impossível de fazer o quê? De analisar, de descobrir, de fiscalizar isso. Somado a tudo isso ainda, nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo que esse cerrado, ele está sendo, por assim dizer, destruído dias após dias. Característica das plantas, então, elas variam. Uma hora você tem mais umas graminhas, uns capins, hora um cerrado, árvores de médio porte. Existe até o cerradão, árvores de elevada porte. Depende da quantidade de umidade, correto? São, muitas vezes, galhos tortos, folhas que são enrijecidas com uma cutícula para diminuir a transpiração e raízes profundas para ir buscar água, tá? Cuidado com o cerrado. Essa manchinha em laranja aqui, você sabe o que é isso? É a nossa querida caatinga, de sertão semiárido brasileiro. Característica, temperatura elevada, pouca chuva. Então se cria uma vegetação que é o quê? Também rasteira, muitas cactáceas. Presença de galhos tortuosos, tortos, folhas largas, folhas grossas e raízes profundas. Também vem sofrendo um impacto, e um impacto que é um impacto muito grande e significativo. Tem que tomar cuidado muitas vezes com essa questão da caatinga brasileira por conta de que a galera pensa assim, né? Pô, lá é uma pobreza, é pouco ocupado, quase semiárido. Então os impactos ambientais devem ser baixos lá, né? Não é não. O próprio sertanejo, o que ele faz? Ele chega desmatando e desmatando pesado. E com isso ele vai, botando abaixo, e nós vamos encontrar em muitas regiões o semiárido está destinado, tem um futuro a se transformar em quê? Em se transformar em um ambiente árido, desertificar. É isso que está acontecendo lá, beleza? Tá vendo nesse cantinho aqui? O que nós encontramos ali? Ali é a região justamente do Pantanal, mais conhecido como Complexo do Pantanal. Então você sabe muito bem o que acontece ali. Ali você tem uma planície, uma época do ano ela está alagada.
você tem diferenças, diferentes formações. Daí o que acaba acontecendo ali? Acaba acontecendo que então surge um bioma, por assim dizer, que ele é um bioma que ele acaba apresentando o quê? Uma vegetação complexa. Tem horas que ele vai lembrar uma floresta amazônica, ora uma floresta atlântica e ora um cerrado, né? E muitas vezes você tem uma paisagem que é uma paisagem que confunde esses três elementos na mesma vista, né? É também aí um bioma que ele vem sofrendo impactos ambientais. A ocupação, as pastagens, a agricultura em menor quantidade. Mas as pastagens trazem problemas que são problemas muito grandes aí, tá? E daí, ó, toma cuidado. Essa manchinha que aparece lá, ó, no Nordeste, e ela vem descendo, 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 descendo até o Rio Grande do Sul ali, metade do Rio Grande do Sul, adentra aqui no território Paraná, Santa Catarina, interior de São Paulo, e vai até em parte do Mato Grosso. O que é que nós estamos nos referindo aí? A famosa Mata Atlântica, a mata tropical de encosta. Ela é típica também da Saara do Mar, né? A galera gosta desse tipo de formação, gosta dessa mata aí. Por que é que a galera gosta dessa mata aí? Porque assim, ela entre todos esses biomas que nós estamos vendo no Brasil hoje, é o que sofreu os maiores impactos. E isso é uma relação muito simples. Se você grudar um outro mapa de ocupação, distribuição da população brasileira aqui em cima, o que você acaba percebendo? Você vai acabar percebendo justamente que coincide com a área de maior ocupação. Então, alguns autores dizem que é 3% que hoje existe, se a gente for comparar com o quê? Com quem existia lá quando chegou o português aqui. Outros já dizem que é 7%. Então fica nesse número. Nunca vi um dado correto sobre isso, mas está acabado. Por quê? Isso aqui virou cidade, pastagem, região agrícola e assim por diante. Existem esses pequenos resquícios ainda por aí, alguns parques estaduais no Paraná, no sul de São Paulo, tem uma galera que preservou, mas a maior parte das vezes, se você viajar essa região mais costeira brasileira, você consegue perceber o quê? Que o que sobrou dessa vegetação são só as encostas mais íngremes. Olha como foi difícil aí agora, né? Principalmente na região da Serra do Mar. Ali não tinha como construir, não tinha como fazer pastagem, não tinha como plantar. Então deixa o mato aí de boa, não é mesmo? Então foi assim mais ou menos que funcionou esse trem aí. E agora, para fechar, mas não menos importante, essa manchinha cor-de-rosa que fica lá no Rio Grande do Sul, né? Então esse aí é o chamado Pampa. Pampa Gaúcho, a campanha gaúcha é uma parte dela que tem ali. Então o que nós vamos encontrar nessa região? O que nós vamos encontrar nessa região não é nada mais, nada menos do que as pradarias do sul do Brasil, os campos do sul do Brasil, onde nós vamos acabar tendo que uma formação basicamente caracterizada pela a presença de capins e gramíneas. Qual é a razão que nós encontramos para isso? O clima da região associado à latitude. Então toda essa região, que é o Planalto Uruguaio Rio-Grandense, vai ser marcado por invernos, com a presença principalmente de geadas. O que acontece com essa tal dessa geada? Ela sai destruindo tudo, como falam, queima tudo. Só que ela vai preservar algumas sementes, permanecem no solo, aquele capim seco. Chega um determinado momento que a estação quente vem, a umidade vem e nós acabamos sendo o quê? Surge novamente lá as pastagens do sul, uma região que você tem que tomar cuidado, porque nós acabamos sendo o quê? Boa parte dos biomas brasileiros, eles podem vir a sofrer um processo de desertificação. Aqui é uma região arenosa, de solo raso, onde vai predominar um impacto ambiental que nós conhecemos como o quê? Restante do Brasil é desertificação. Aqui sim, a arenização. Então você tome um cuidado, e um cuidado muito grande com esses detalhes aí. Tá certo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.